Sim, senhoras e senhores, tudo preparado no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mais uma história daquelas, hein? Esse encontro na pedra, que história tocante demais. Eu me comovi quando eu apresentei para mim mesmo. Quando eu li pela primeira vez. É uma primeira apresentação que a gente faz assim da história antes de apresentá-la para o público, né? Então, lógico, eu tenho que me preparar. Eu não vou apresentando assim a história, conhecendo e apresentando. Não, primeiro eu faço uma leitura, eu faço observações, eu pego a minha caneta, eu marco assim detalhes importantes, onde eu tenho que frisar mais, onde eu tenho que frisar menos. Então, na minha primeira leitura, eu me comovi. Eu me comovi com essa história que realmente é muito tocante. Você vai se comover também. Tá tudo pronto e eu já vou apresentá-la aqui no canal. Antes, um convite. Queria que você visitasse muito o nosso canal dos mistérios, do Paulinho Boa Pessoa. Basta colocar no YouTube assim, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E dentre as histórias, tem cada história de mistério e sobrenaturalidade, você vai simplesmente se apaixonar. Histórias belíssimas no nosso canal. Dá uma passadinha lá, viva conosco todas essas emoções. Uma história mais arrepiante que a outra. E tenho uma história que eu estou contando, de uma amiga que nos escreveu. Ela relata a respeito da Sacola do Destino. É o título da história, tá? Sacola do Destino. Queria que você escutasse essa história. Tá lá no canal dos mistérios. Mais um pedido. Queria que você se tornasse membro aqui do canal. Isso para nós é muito importante. Seja membro. Se eu não falar, ninguém fala por mim. E o YouTube ama quando o canal conquista mais um membro, sabe? Porque aí ele entende que esse canal é respeitado e que os fãs passam a assinar pelo canal. Então eu gostaria que você fosse membro do nosso canal e que se inscrevesse no canal também. Perfeito? Isso posto, prepare o seu coração para a história que eu vou contar. O encontro é lá na pedra e tem o riacho também. Já emocionou mais de 100. Essa história vai te emocionar. E acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tininha. Exatamente assim o vô Ari. Na verdade, ele também não era vô Ari. O nome dele era Aristeu. Mas o vô Ari me chamava de Tininha. Eu também não sou Tininha, eu sou Valentina. Mas esse apelido carinhoso me foi dado pela família. Olha, e eu acho, eu não tenho assim a exata certeza, mas eu acho que foi o avô Ari que me deu. Tininha, ele que começou a chamar. Tininha. Eu sempre fui ligada demais no meu vô Ari, o vô Aristeu. E é sobre ele que eu quero contar uma história fantástica, incrível. Quando eu digo incrível, eu não quero que seja uma palavra jogada ao ar, não. Porque tem muita gente que fala, mas Tininha, ou Valentina, foi assim, aconteceu isso mesmo com o teu avô? E eu garanto, eu afirmo, eu atesto, dentro da minha credibilidade, que foi tudo isso que aconteceu com o vô Aristeu, o vô Ari. Tudo tem início na grande história de amor do meu avô, meu querido avô Ari, com a avó Luzia. Que paixão, Paulinho, que amor. Eu não tenho assim
obviamente, detalhes do conhecimento deles, mas eu sei que o Voari, ele era caminhoneiro dos antigos, você imagina. Né? Eu estou contando de um Voari perto dos 80 anos já a história. Quando o Voari já está pertinho dos 80 anos. E ele começou a dirigir caminhões com 19, você imagina há quanto tempo foi isso? Então, quando ele começou a dirigir caminhão, o Voari fez aquela viagem à cidade de Cristalina, Goiás, que é uma cidade, diga-se de passagem, não é porque é minha terra, não, uma cidade muito bonita, com muitas atrações. E o vovô encontrou em Cristalina, de acordo com ele, os olhos... Opa, o vovô poeta! Ele acabou encontrando em Cristalina os olhos mais cristalinos que ele podia encontrar na vida dele. Os olhos da avó Luzia. De acordo com o vô Ari, a minha avó era a coisa mais linda deste mundo. Os olhos verdes, de acordo com o vovô, lembravam muito uma esmeralda. Diga-se de passagem, eu não herdei, viu, Paulinho? Que pena. Pouca gente da família herdou aqueles olhos verdes da vovó. Mas o vô Ari se encantou. E aí ele fazia as viagens dele com o seu caminhão, sempre trabalhando no Brasil Central. Era aquela coisa, Goiás, Mato Grosso, depois mais ao sul, até o próprio Mato Grosso, Paraná, mas ali, sabe? Essa região do Brasil que era muito visitada. Aí vovô de vez em quando fazia uma extravagânciazinha, ele ia até o Rio de Janeiro. Era nessa região que ele trabalhava com o caminhão. E sempre que ele podia, obviamente ele voltava para Cristalina, não só pelos encantos, as belezas naturais de Cristalina, mas porque ele ia se encontrar com os olhos mais cristalinos da vida, a avó Luzia. E deu certo. Ele começou a namorar a avó Luzia. A gente brincava, né? Ô vô, foi o senhor ou o caminhãozão bonito que o senhor tinha que encantou a avó? Porque ele sempre disse que a minha avó era muito mais bonita do que ele. E ele dizia, olha, as pessoas todas admiravam. Aristeu, como é que você é um sujeito... Ele falando, tá? Não sou eu, não. O próprio vô falando. Aristeu, como é que um sujeito feio como você conquista uma mulher tão linda como a Luzia? E ele brincava também, dizendo, respondendo às pessoas, não fui eu, foi o caminhão, foi o Fenemê. O caminhão do meu avô era Fenemê. Desculpa, eu nunca vi esse caminhão, viu, Paulinho? Só estou dizendo porque eu escuto falar. E o casamento com a dona Luzia acabou dando muito certo também. E aí eles tiveram primeiro os filhos, o Pedro, tio Pedro, o Gerson, tio Gerson, a tia Lourdes, a Carmen, tia Carmen, a Geralda. Tiveram ao todo 5 filhos, sendo 2 homens e 3 mulheres. Eu sou filha da mais nova, a Geralda. Eu, Valentina. A Tininha, conforme ele chama, sou filho da Geralda. Então essa foi a vida do vovô, no conhecimento com a minha avó Luzia, os olhos mais cristalinos que ele havia encontrado na vida. De acordo com o vovô, brilhavam aqueles olhos como se fossem pedras preciosas, 2 esmeraldas, porque eles eram olhos verdes. E foi aí que o vovô acabou vivendo um duríssimo golpe. Depois da família formada, filhos e filhas casadas, eu já tinha nascido, eu a Tininha, que o meu avô sofreu um golpe que foi difícil para a família inteira. A minha querida avó Luzia, a dos olhos verdes, acabou tendo um mal súbito. Ela acabou sofrendo um acidente vascular cerebral. E em virtude disso, ela veio a falecer 3 dias depois de ter sofrido o acidente vascular cerebral. Já disse a você que a família inteira ficou consternada
A família inteira ficou arrasada, acabada. Mas o meu avô, ele se destruiu, sabe? Desde o momento do velório, ele não arredava o pé do caixão, ele ficou assim, o período que durou o velório, e imagino que tenha sido pelo menos umas 15 horas. Umas 15 horas, ele ficou de pé ali no caixão, colocando a mão dele sobre a mão da vovó. Aí ele acariciava o cabelo, de vez em quando ele beijava a testa da vovó morta no caixão. Sofreu muito no momento da despedida em que o caixão é fechado. Sofreu mais ainda quando o caixão foi baixado à sepultura. A gente já entendia que a partir daquele momento o vovô iria dar muito trabalho. Porque afinal de contas, era um casamento que durou 53 anos. 53 anos. Juntos. Unidos. Tiveram os filhos, os netos. Bom, uma vida em comum. E foi a partir daí que eu também assisti uma coisa, porque eu sempre fui muito próxima do vô Ari. O vô Ari, ele foi aquele que primeiro me chamou, segundo eu já falei para vocês, de Tininha. Nós éramos muito ligados um no outro. O vovô desistiu de viver. Sabe quando a pessoa desiste da vida? Então o que acontecia com o vovô? Aqui em Cristalina, nós temos um lugar chamado Parque das Pedras. É um lugar muito bonito, onde tem uma pedra que é uma atração turística, chamada Pedra do Chapéu. É uma pedra imensa, ela tem esse nome, porque ela lembra um chapéu, sabe? Aí o vovô, ele saía cedo, inconsolável, fazia assim uma caminhada, porque a casa dele ficava muito perto desse Parque das Pedras. Ele fazia uma caminhada e ele escolheu lá uma pedra, obviamente não era a Pedra do Chapéu, mas perto de um riacho. Uma pedra assim que ele escolheu, ele elegeu, ele sentava nessa pedra. E ali, gente, o meu avô ficava, a pedra dava condição dele colocar assim os pés no riacho. Então ele ficava descalço, com os pés no riacho e sentado nessa pedra, e o tempo todo, logicamente, pensando na avó Luzia. Passou a ser a vida do vovô. E nós, a família inteira, ficava muito preocupada. Vô, o que está acontecendo? A essas alturas, o meu avô tem 78 anos de idade. 78. E ele saía, pegava o caminho do Parque das Pedras, perto da Pedra do Chapéu, mas ele escolhia aquela pedra, aquela do riacho. Ele se sentava ali e deixava os pés que eram banhados pela água corrente do riacho. E ele ficava pensando. Não dá para dizer que tenha sido isso de jeito nenhum, mas eu rezava muito, eu pedia muito a Deus para que meu avô não desistisse de viver. Para que meu avô não desistisse de viver. Que desse uma luz, que desse uma inspiração para ele. A família inteira, não apenas eu, mas a família inteira preocupada com o vô Ari. Ele mal comia, ele estava emagrecendo. Ele emagrecia a olhos vistos. E estava cada dia mais difícil para ele. A gente sentia isso. E o nosso medo é que ele pudesse ser acometido por uma doença. Sei lá o que pudesse acontecer. E aconteceu. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Naquele dia, como todos os dias, meu avô saiu logo após ter comido alguma coisinha. O almoço era muito cedo dele.
hábito, ele comia às 11 horas. Ele acabou de almoçar, ele saiu de casa por volta de umas 11h30, 11h40 da manhã. E pegou o caminho do Parque das Pedras, lá para perto da Pedra do Chapéu. Só que ele foi para o riacho, aquela pedra dele escolhida. E ali ele se sentou. E no que meu avô está sentado na pedra, vendo as águas passarem, imaginando que aquela água correndo ligeiro era como a vida dele, a vida dele de caminhoneiro. Quantas vezes ele também passeou ou passou, na verdade, esse passear veio de mim, mas trabalhando, mas e ao mesmo tempo passeando. Ele dizia isso, que caminhoneiro tem uma vantagem, que enquanto está trabalhando, está passeando. Então ele se comparava também àquela água que ia fazendo curvas tortuosas por entre as pedras e sem pestanejar. Ele foi se lembrando também das curvas que ele teve que passar na vida dele. Ele estava envolto, cada vez mais envolto numa coisa chamada solidão. O olhar distante, a tristeza havia tomado conta de uma maneira completa do seu ser. Ele não reagia. Nós da família tentávamos, mas ele se fechava cada vez mais. E aquilo foi deixando o meu avô cada vez mais cabisbaixo, cada vez mais sem esperança. E quantas vezes a Tininha aqui, eu não nego, os demais netos, meus primos queridos, eles sabem que eu era mesmo a preferida dele. Quantas vezes eu seguia o vovô e eu ficava de longe olhando ele na pedra, sabe? Ficava assim, de longe, espiando ele na pedra. Se bem que neste dia em especial eu não fiz isso, mas ele estava lá. E quanta tristeza o envolvera quase que totalmente nesse dia, que a vontade dele era só sumir desse mundo para sempre. Palavras dele. No dia em que ele sentiu isso no coração, que a vontade dele era sumir desse mundo para sempre, ele sentiu algo cutucar o vovô assim pelas costas. Eu estava na pedra, olhando para a água do riacho, quando eu senti, sabe, um dedo assim que te cutuca por trás nas costas? Um dedo. E como num susto, o vovô despertou dos seus pensamentos lastimosos. Ele levou aquele susto, como ele gosta de falar. Levei aquele espanto. Virou-se para olhar para quem era, quem havia cutucado. E seus olhos se cruzaram com os olhos de uma menina. Uma menina, uma criança. Uma menina assim por volta dos seus 9 anos de idade, que lhe sorria sem parar. E aí o meu avô, desconcertado e sem entender o que aquela menina fazia ali no meio do nada. Ele estava no riacho sentado na pedra, no meio do nada. Ele, inclusive a menina, ele viu que ela estava com um vestido, mas desses vestidos compridos, sabe? De criança. Esses vestidos que a criança vai em alguma cerimônia, tipo primeira comunhão. Era um vestido assim. Inclusive ele usou a expressão, um vestido desses antigos. Ele olhou assim aquela menina e foi logo ali perguntar: Ô, pequenininha, o que você faz aqui? No meio da mata tão fechada, e esse lugar cheio de pedra, íngreme, aqui na beira do rio? Ué, com quem você tá? Ela aumentou ainda mais o sorriso
deu um grande abraço no pobre do vovô. Ele ficou mais confuso com toda aquela loucura. Ele ficou sem entender. Sentiu como na hora daquele abraço, no momento daquele abraço, sentiu como se um peso saísse das costas dele e ele indagou. Que abraço gostoso. E ela, a menina, falou para ele estar se sentindo melhor. E outro longo sorriso se abriu, junto com um olhar também radiante e singelo. Vovó pensou, realmente, ele estava mais abrandecido. Sim, ele estava confortado com o abraço. E aí ele abriu também um sorriso leve e breve e falou: sim, garotinha. Sim, o seu abraço me fez me sentir melhor. Mas ela não respondeu. Ela apenas ficou calada. E ele perguntou: mas o que fazes aqui? Eu digo assim, com quem você está? Tá com quem aqui? A doce menina só olhava com ternura e perguntou: eu posso sentar aqui, na pedra do seu lado? Atordoado, o meu avô concordou com a cabeça. Ela se sentou ali, alegre do lado dele, e perguntou para o meu avô: o senhor não se lembra de mim? Meu avô mexeu assim nos olhos, pegou o óculos dele, era um óculos que ele levava, mas ficava sempre no bolso, um bolso da camisa. Aliás, meu avô, ele não comprava camisa se ela não tivesse dois bolsos, um do lado, outro do outro. Quem quisesse dar um presente pro meu avô já sabia. Era camisa com dois bolsos. Se não tivesse bolso, nem precisava dar. Aí ele pegou o óculos, pôs o óculos, mexeu assim na lente dos óculos, como que para limpar. E aí ele foi com as costas das mãos e tocou assim na face da menina e indagou: uai, mas e eu deveria lembrar de você? Você é tão menina, tão jovem, eu sou tão velho. Desculpa, mas eu não tenho lembrança de te conhecer. Eu sinto muito. Mas de onde seria? Você por acaso é neta, é bisneta de algum vizinho meu? Algum amigo meu? A menina riu gostoso. E segurando a mão dele, ela disse: não sou neta e nem bisneta dos seus vizinhos. Mas você lembra bem de quando menino você ganhou aquele caminhãozinho de madeira que o seu pai deu para você? Nessa hora o meu avô se assustou. O avô Ari se assustou. Era uma lembrança dele de infância, porque ele adorava o tal do caminhãozinho. Mas aquilo ele ganhou num presente de Natal, quando ele era pequeno. Meu avô, ele se lembrou que talvez tivesse o que, a idade da menina, uns 9, 10 anos. E foi inclusive a partir dali que ele sentiu toda a inspiração para se tornar o caminhoneiro que ele era. O gosto dele por caminhão vem desde a infância. Mas Deus do céu, era algo tão distante. Como é que aquela menina de 9 anos poderia saber?
E há tanto tempo também ele não pensava sobre aquele caminhãozinho que ele ganhou no Natal. E com os olhos arregalados e a voz trêmula, o meu avô falou: ô pequena menina, mas como é que você pode saber disso? Quem poderia ter contado para você? Você não vai me assustar. Você é um anjo do céu? Você veio me buscar? Ele estava nessa hora, porque meu avô se lembrou o seguinte, devido à tristeza que ele sentia do passamento da minha avó. E você sabe que as pessoas são assim. Ele nas orações, ele dizia sempre, sabe, que ele queria morrer. O meu avô dizia que ele queria morrer, que ele queria partir. E que a Luzia era o nome da vovó, vocês sabem. E que a Luzia viesse buscar. Mas não era a Luzia que estava ali, não, era uma menina. Mas ele fez essa pergunta com medo, mas ele fez. Uai, você é um anjo do céu? Você veio me buscar? A menina deu uma risada gostosa. Tudo que parecia sair dela era com tanta simplicidade, sinceridade e alegria. E ela, balançando a cabeça negativamente, continuou: Não. Eu não sou um anjo. Eu não sou um anjo do céu. E eu também não vim te buscar para a morte. Eu só vim lhe lembrar de coisas que você esqueceu no tempo. Você deixou de dar importância. E adormeceram essas coisas todas nas suas lembranças. Eu vim aqui para te lembrar. E foi aí que a menina falou para ele: Você lembra quando a sua pequena irmã nasceu e de como seus olhos brilharam quando você a viu pela primeira vez? E de como você ficou eufórico com a chegada dela? Meu avô deu um sorriso quase que imperceptível, mas os seus olhos pareciam reviver toda aquela cena de novo. Sim, lembro. A minha irmã, a Maria das Graças, ela parecia uma bonequinha de tão pequena. E eu queria segurá-la, mas eu tinha medo de derrubar, porque ela parecia muito frágil, muito pequena. E a garotinha continuou: E quando teu pai te ensinou a andar de bicicleta? E os olhos do meu avô começaram a brilhar. Um brilho há muito desaparecido. Sim, disse o meu avô quase num grito. Sim, algo estava acontecendo dentro dele. E a menina: E de quando a sua avó trouxe aquele bolo de aniversário, no dia do seu aniversário, que você achou que não ia ter festa? Ele deu uma pequena risada e falou: É claro que eu me lembro, eu amava aquele bolo de coco com ameixa feito pela minha avó. Era especial, ainda mais porque ela morava longe e dificilmente conseguia vir nos visitar. Aquele bolo com o qual ela chegou foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. E como eu pude esquecer? Sinto até hoje o sabor dele na minha boca. É como um sonho. A menina abriu um grande sorriso e segurou a mão do meu avô, que retribuiu o sorriso.
e da professora, Dona Helena. Ele corou de vergonha e respondeu: lembro, eu nunca tinha visto tanta beleza numa moça igual aquela professora. Ela tinha um carro. Ela ia de Cinca na escola. E todos os meninos da sala eram apaixonados pela Helena, tão simpática e sorridente. Eu me dedicava tanto aos estudos com ela, só para impressionar. Ela me deu uma vez nota 10. Eu lembro dela. E você falou para quem dessa menina? Você falou para quem da professora Helena quando você chegou em casa? Eu falei para Maria das Graças, minha irmã. Foi. Aí você lembra a primeira vez que você veio para Cristalina aqui e foi na festa da padroeira? E na festa da padroeira você encontrou aquela moça dos olhos verdes? Aí os olhos do meu avô reluziram de felicidade. Sim, me lembro, foi a primeira vez que eu vi Luzia. De cristalina, mas com os olhos mais cristalinos que eu já tinha visto nesse mundo. Nessa hora o sorriso da menina conseguiu iluminar o dia inteiro do meu avô. E ele disse que os olhos de Luzia também iluminaram a sua vida para sempre. A menina foi prosseguindo com o meu avô. Lembra do dia do seu casamento? Foram momentos maravilhosos que transformaram a minha vida. Vovô foi ficando eufórico. E ele foi encarando a pequenina como se fosse uma assombração. Expressão do meu avô. Dentro do vocabulário dele, a assombração é uma palavra muito constante. Então ele me contando, eu fui encarando a menina como se fosse uma assombração, porque ela sabia tudo da minha vida. E aquilo, de repente, começou a deixar o vovô apavorado e feliz ao mesmo tempo. Ele começou a sentir as duas coisas, apavorado e feliz. E aí ele perguntou de novo: mas, afinal de contas, quem é você? Como é que você pode saber dessas coisas todas da minha vida? A Tininha te contou. A Tininha... Sou eu. Eu já falei pra vocês que eu sou uma das netas. Uma das não. Desculpa, eu sou a neta preferida dele. A Tininha te contou. Foi ela que te contou. É uma brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto. A menina soltou outra gargalhada gostosa. E ele sentia que, apesar de tanto medo do que estava acontecendo, aquela garotinha só lhe trazia calma para o coração. E ela disse: não precisa ter medo. Eu não sou assombração. Mas quem é você? A Maria das Graças, a irmã que você pegou no colo. Meu avô ficou pasmo, passado. E aí a mente dele começou a viajar pelas águas daquele riacho, fazendo aquelas curvas todas até que ele chegou de novo na sua infância. A Maria das Graças,
Ela tinha vivido até os 7 anos de idade. Morreu engasgada, a Maria das Graças, irmã dele. Morreu engasgada. Não conseguiram recuperá-la e engasgada com pão. Segundo ele, foi uma coisa terrível. Enquanto ele pensava naquilo tudo, ela tinha se revelado. Ele olhando para a água do rio e foi viajando nos pensamentos. Ele fechou os olhos. E quando ele abriu os olhos para continuar tendo a conversa, a menina não estava mais. Meu Deus, agora ele se tocou. Meu Deus, eu tive contato com a alma da minha irmã. E aí ele foi lembrando o vestido que ela estava usando, aquele vestido longo. Na verdade, ela não chegou a usar aquele vestido. Aquele era um vestido que a mãe dele havia feito para ela, para quando ela fizesse a primeira comunhão, que ela não chegou a fazer. Ela não chegou a fazer. Mas ele conseguiu se lembrar da peça. E aí, depois disso tudo, tomado por aquela emoção e, por que não, uns arrepios, um medo pelo encontro havido com alguém que tinha atravessado do outro lado do mistério, ele desceu da pedra. Tirou os pés da água, foi até o barranco do riacho onde os sapatos esperavam por ele, calçou os sapatos. Eu nem me lembro ao certo se ele estava com chinelos ou sapatos, mas ele calçou o que ele havia deixado à beira do barranco. E aí ele caminhou de volta para casa. Fazia muito tempo que ele não pedia para minha mãe o café da tarde, porque ele almoçava muito cedo, ele estava comendo muito mal. Ele almoçava às 11 horas da manhã. Então era natural que por volta das 2 da tarde tivesse fome. Mas ele tinha dispensado. A minha mãe fazia muitas coisas. Filha dele, a minha mãe, Dona Geralda, ela fazia um pão caseiro delicioso, bolinhos de chuva, bolos. A minha mãe das filhas do vovô sempre foi a mais prendada com a cozinha. As demais, todas ótimas profissionais, uma delas, inclusive, a tia Lourdes, uma costureira de mão cheia. Mas a minha mão, a mão da mamãe Geralda, a minha mãe, era mais da cozinha. Mas há muito tempo que ele não tomava o café da tarde. Quando ele voltou, aquele dia lá da Pedra do Riacho, do Parque das Pedras, da Pedra do Chapéu, foi a primeira coisa que ele falou com a minha mãe, que ele queria o café da tarde. E naquele dia ele voltou a se alimentar. E depois que nós sentamos à mesa felizes, porque depois de tanto tempo ele estava pedindo o café da tarde, ele contou essa história pra gente. Uma história que nem eu e nem a minha mãe esqueceremos nunca mais. O velho homem, meu avô, encheu os olhos de água enquanto contava. E deu detalhes dos abraços trocados com a menina. E agradecia, mesmo sem vê-la agora, agradecia aquela pequena, dizendo que nunca esqueceria nenhuma palavra do que ela falou.
E foi com o braço direito que ele enxugou as lágrimas. Abraçou a minha mãe, depois abraçou a mim. Se levantou da mesa, saiu feliz cantarolando e disse que assim ele passaria a viver o resto dos seus dias, porque tinha a obrigação de viver com felicidade e fazendo com que essa felicidade crescesse com ele e com outras pessoas da família. Quando tudo isso aconteceu, o vovô estava com 78 anos. Agora ele já passou um pouquinho dos 80. Para ser mais precisa, ele está com 83. E eu acho essa história, esse encontro dele com a irmã falecida, uma coisa muito especial. Por isso, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu, Valentina, aqui de Cristalina, Goiás, hoje resolvi lhe escrever para primeiramente fazer um convite a vocês que venham conhecer minha terra, que venham visitar aqui o Parque das Pedras, que venham conhecer a Pedra do Chapéu. E se de repente coincidir de eu estar por lá e alguém se identificar, eu levo vocês até o riacho onde o meu avô adora se sentar ainda naquela pedra. Ele não perdeu esse hábito. O meu avô mudou. Ele voltou a ser o vovô de sempre, o vovô da energia, o vovô da alegria. Porque o que ele aprendeu foi uma lição tão grande com a irmã falecida, de que ele precisava lembrar das coisas boas. E quantas coisas boas meu avô tinha para lembrar, que ele passou a ensinar a todos nós da família e os amigos dele. Então ele aceita que uma pessoa obviamente sofra pelo luto, mas que a pessoa lute para superar aquilo e que tenha as lembranças boas lembranças de quem se foi. É assim que ele vive, se lembrando das coisas boas vividas ao lado da minha avó Luzia, dos olhos cristalinos, os mais cristalinos de Cristalina, conforme ele gosta de brincar. Ele vai sempre ainda nessa pedra, vai sempre. Para ser sincera, hoje, como ele está com uma certa dificuldade para andar, eu muitas vezes, eu estou de carro por aqui, eu levo meu avô até lá. E ele faz questão que eu acompanhe, ele senta na pedra, ele fica ali com os pés no riacho. E esse momento eu deixo ele a sós. E aí eu vejo ele brincando com a água, joga uma pedrinha na água, ou às vezes ele leva um galinho, ele fica passando na água, tendo suas reflexões, tendo seus pensamentos. De vez em quando eu vejo o lábio dele mover-se, com certeza está conversando. Eu não sei com quem. Se com essa tia-avó, né? Que logicamente eu não cheguei a conhecer a Maria das Graças, ela morreu pequena, com 7 anos de idade. Eu não sei se com ela, eu não sei se com a vovó. Mas a partir desse momento, todos nós da família descobrimos que o vovô tem esse dom. Porque é um dom. Mas observe a lição contida nessa história que eu faço questão de lhe escrever. Que nós não podemos, não temos o direito de ficar reclamando e pedindo a Deus pela morte. A gente tem que pedir a Deus pela vida. Porque também o próprio vovô, ele se assustou. Teve uma hora que ele, na conversa, ele diz, e ele repete, teve uma hora que na conversa eu achei que ela fosse um anjo de Deus e que ela tinha vindo me buscar. E eu fiquei com medo. Quer dizer que ele falava aquilo, mas não era exatamente aquilo que ele queria. E o ser humano é assim. Às vezes fala de coisas sem pensar. Ah, eu quero que tal coisa aconteça. E fala da boca para fora.
Foi por isso que eu escrevi. E eu pedi a você, Paulinho, que a minha história fosse apresentada nesse período do ano. Assim, na proximidade do Natal. Porque se vocês prestaram atenção nessa história, ela tem muito a ver com o Natal, porque a Maria das Graças, a minha tia-avó, ela fala pro vovô de um presente que ele ganhou do pai dele. A importância também de um presente de Natal na vida de um ser humano e principalmente na vida de uma criança. Eu queria que a minha história servisse de inspiração para muita gente que está na sua sintonia. E eu adoraria que vocês pudessem conversar comigo, mandar um áudio pelo WhatsApp, que vocês falassem comigo mandando um texto aqui nos comentários do canal do YouTube. Eu queria saber o que vocês puderam sentir dessa história do meu avô, que eu particularmente chamo de Encontro na Pedra. Encontro na Pedra. A gente tem que preparar o coração para esses encontros na vida. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel your essence in me. How to unfold when this knot is so tight. Each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside, waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. The bird who walks the line, just use those wings and rise. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel this essence in me. Time to wake up in these rising seas. Days may be hard, but the truth is real. Bringing up the vibration. You can feel it in your feet. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you